Entrevistas com os candidatos a prefeito de Campos é um oferecimento. UENF, uma universidade a serviço da sociedade. Aqui é ciência. A SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos. Há 129 anos, comprometida com desenvolvimento econômico e social. 8h45, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, hoje com o candidato Jonathan Paes, do PMB à Prefeitura de Campos. E eu volto com você, Aldir, se puder reformular a sua pergunta, ou refazer a sua pergunta, melhor, né? Que linkava o segundo com o terceiro bloco, por gentileza. Claro, com certeza, Cláudio, que a pergunta do reitor da UENF, o Raul Palácio, para o candidato, investimento deverá vir do setor privado. Qual foi o grande investimento da iniciativa privada na saúde pública, educação e transporte no município de Campos? O candidato entende que os investimentos nessas áreas são preferencialmente de responsabilidade do poder público municipal? Então, Aldir, saúde pública, educação e transporte, segurança pública, realmente eles compõem a parcela de investimento público. Tá? Eu destaco aqui a oportunidade de fazer as parcerias com o governo federal. Isso é muito importante, principalmente na saúde. Tá? A saúde da mulher, a saúde do homem, a saúde da criança, UTIs que poderiam ser pagas pelo governo federal, o próprio SAMU, tá? Que poderia ser instituído em nossa cidade e região, e também são verbas federais, tá? Então eu destaco aqui essa capacidade de parcerias com o governo federal. Uma outra questão importante é o seguinte: quando eu falo de iniciativa privada, eu falo de empresa, porque o político ele não gera emprego, o político ele gera cabide de emprego, tá? E quem gera emprego, quem gera riqueza e renda é a iniciativa privada, é ela que gera receita, é ela que paga imposto, é ela que faz a iniciativa pública ter recurso para sustentar a sua máquina, o seu Estado. Tá? Então, quando eu falo em iniciativa privada, eu falo de empresas que estarão vindo para o nosso município a partir da nossa gestão, gerando emprego, renda e riqueza. Sabemos que os investimentos públicos são de extrema importância. Agora, por exemplo, se você olhar o governo Dilma, por exemplo, ele triplicou o orçamento na parte educacional e a gente viu a educação regredindo. No nosso caso, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma parceria dentro da educação com o governo federal, é a Escola Cívico-Militar, que está no nosso plano de governo. Tá? Nós temos uma pessoa experiente, capacitada para colocar à frente disso, é um ex-coronel do Corpo de Bombeiros, tá? O cara é professor há muitos anos, professor do IFE, inclusive, e é uma pessoa muito competente que estará à frente, será designado para colocar esse projeto em prática em parceria com o governo federal, o projeto Escola Cívico-Militar. Outra questão importante, nós iremos evidenciar, como posso dizer aqui, né? Iremos evidenciar a utilização daquilo que a gente já tem. Tá? Nós não precisamos construir, nós podemos utilizar aquilo que a gente já tem, tá? E fazer muito mais, mesmo tendo muito pouco. O seu microfone está fechado. Está fechado. Pronto, resolveu o problema entre o teclado e a cadeira. Vamos lá. Na nossa primeira entrevista a gente falou sobre o plano de governo, falamos sobre saúde, educação, transporte e segurança. Saúde e educação são pilares, né? Não tem como a gente não voltar a esse assunto, a gente vai falar sobre isso depois. Eu queria falar sobre outros assuntos também dentro da pauta, e um deles, dentro do plano de governo, melhor dizendo, e um deles é com relação à questão da criação de um parque municipal. É um assunto que volta e meia vem à tona, sobretudo quando temos acidentes ali com pessoas praticando atividades físicas na Arthur Bernardes. Então volta-se a discutir um espaço próprio para que se pudesse praticar atividade física. Sei que nós estamos num período de crise financeira, qualquer promessa mirabolante vai ser contestada, mas com relação a essa questão do parque, nós tivemos até um TAC por um tempo em que abriu-se ali a área do Manel Cartucho para se usar como um parque municipal. Eu queria saber de você se há possibilidade dentro do seu plano de governo, Jonathan, de se abrir esse parque municipal,
seja com uma parceria público-privada, seja por iniciativa da prefeitura, e como fazê-lo? Então, Arnaldo, às vezes quando a gente coloca um projeto desse, por exemplo, num plano de governo, as pessoas pensam que é de um dia para o outro. Não é assim que funciona. Tá? Se você olhar um projeto desse aí, precisa de arborização. Tá? Como que a gente vai plantar uma árvore num dia e ela vai estar, vai crescer ao ponto da gente... Não é assim que funciona. Tá? Não é num dia para o outro que você vai montar um parque para proporcionar qualidade de vida à população. A gente pode construir as praças necessárias, pode construir a pista, né, necessária para que utilize, né, pelos atletas. Enfim, a gente tem esse projeto, é muito importante, tá, que a nossa cidade avance, porque nós precisamos investir em qualidade de vida. É segurança e qualidade de vida. Se a gente conseguir fazer com que nós tenhamos um governo que promova segurança, promova qualidade de vida, nós vamos atrair, tá, uma gama de pessoas para o nosso município. Se você observar, agora na pandemia, a quantidade de gente que voltou para Campos por causa da pandemia e tem trabalhado dentro de Campos, tá, de volta, mesmo dentro das suas casas, é muito grande. E essas pessoas ficariam aqui gerando riqueza e renda se tivesse um pouquinho mais de qualidade de vida. Então a gente precisa investir, tá, em qualidade de vida, precisamos investir também em segurança. É muito importante isso aí e a gente vai fazer o possível para, a médio e longo prazo, a gente ter um parque aqui na cidade, como a gente vê em Brasília, como a gente vê em São Paulo, né, o Parque Ibirapuera, né, a gente consiga ter também em Campos esse tipo de qualidade de vida. Agora, com relação à área cultural, Jonas, a gente tem aqui vários equipamentos culturais, né? Tem o Palácio da Cultura, que precisa ainda ser reaberto, temos museus históricos, tem o Museu Histórico aqui do centro, tem outros prédios, outros equipamentos que vêm aí a atender todo o município. Qual é o seu planejamento para essa área cultural, para a área da cultura de Campos? Arnaldo, só me dá um minutinho, um segundo, peço perdão a todos aqui, um segundinho só. Pode comentar alguma coisa aí, um minutinho. Enquanto isso, ele naturalmente vai colocar cachorrinho lá ou cachorrinho, né? No mais distante da sala dele, mas a gente segue aqui com o Folha no Ar, primeira edição. E hoje, Arnaldo, nesse último bloco aí, fechando com o candidato Jonathan Paes, do PMB, a segunda participação dele aqui nessa entrevista. Voltou, candidato? Tá tudo ok? Tudo ok. Como é que é o nome do cachorrinho? Amora. Então tá bom. Foi lá e guardou a Amora lá. Vamos lá. Então, com relação a essa questão cultural, qual é o seu plano para esses equipamentos de cultura de Campos? Então, a gente sabe que as verbas da cultura, elas tendem a ser gastas na cultura, né? E a gente tem alguns projetos também relacionados à cultura, principalmente ligando cultura à educação. É muito importante a utilização principalmente da música, teatro, etc. Uma questão importante é que nós temos um orçamento deficitário, e isso só será possível em parceria com o governo federal. Volto a dizer, nós temos um projeto, tá, de instituir instaurar, na verdade, um gabinete em Brasília para captação de recursos federativos. E ali a gente colocar toda a gama de projetos que nós já temos, tá, e apresentá-los aos ministérios, visando, lógico, captar recursos e trazer recursos para dentro do município. Tá? O que a gente não pode acontecer na cultura é como acontecia antigamente. E eu acredito que aquela travada novamente. Pedimos desculpas aí aos nossos ouvintes e telespectadores também pelo streaming. Agora de volta, Jonathan. Outra ligação que cortou. Porque a gente, por exemplo, eu fui músico dentro do município de Campos. E aí a gente via os artistas de fora recebendo milhões, tá? E os artistas da casa se apresentavam e iriam receber só no final do ano.
ou até mesmo no ano seguinte. Tá? Eu, por exemplo, participei de várias bandas da cidade, tá? Fui músico por um tempo, e eu sei muito bem, eu senti na... Estão insistindo lá na ligação com ele, pelo jeito. De novo. Vamos lá. Uma outra questão também que é fundamental a gente mencionar, aqueles recursos gastos, tá? Na época dos grandes carnavais. Tá? Campos, por exemplo, fazia um carnaval fora de época e trazia para dentro da nossa cidade os carnavalescos de fora, as agremiações carnavalescas de fora da cidade. Tá? E aí eles vinham para cá, levavam o nosso dinheiro e as pessoas da cultura de Campos nunca foram valorizadas. Tá? Nós vimos um caso aí, um episódio da primeira-dama, que eu acho que era até secretária de cultura da época, tá? Que desfilou na Marquês de Sapucaí gastando R$1.800.000. Tá? Então, esse tipo de prática na cultura de Campos que não pode existir. Esse modelo, como eu havia dito, esse modelo perdulário, gastador, a gente precisa combater em todas as partes. A cultura para nós é muito importante, agora precisamos valorizar o profissional daqui da área, de Campos. Precisamos valorizar o artista da cidade de Campos. Nosso Trianon é fechado. Tá? É um absurdo o Trianon, teatro de bolso, né? Enfim, existe um grande abismo cultural na nossa cidade que a gente precisa combater. Isso só será possível se dermos condições aos artistas da nossa cidade de Campos. Jonathan, ainda nessa questão da cultura, uma questão que foi promessa, inclusive, da ex-prefeita Rosinha, foi a preservação dos solares, do patrimônio cultural, histórico do município. Temos o Copan, né, que faz esse trabalho. Como que você vê essa questão da preservação do patrimônio cultural do município e quais são as suas propostas para essa área? A gente tem duas questões importantes. Tá? O público, que tem que ser investido dinheiro público da cultura no patrimônio público. Tá? E a gente tem os casos, por exemplo, da área central, onde a gente tem muitas casas, né, com aquelas fachadas antigas que precisam ser restauradas. Mas é o que acontece, a gente está vendo que o dono daquele prédio, ele não tem condição, ou às vezes quando tem condição, não quer gastar, né? Porque depois não vai ter retorno com o gasto investido. Tá? Então, nós temos uma proposta muito interessante, que é a isenção fiscal, tá? Desde que o proprietário invista todo o dinheiro na reforma do prédio, entendeu? Do prédio que foi tombado pelo patrimônio público, patrimônio histórico, etc. e coisa e tal. Eu acho que é muito importante isso aí, a gente dar condições para que seja revitalizado prédios históricos na nossa cidade. Ainda, só para concluir a questão cultural, você chegou até a citar, mas é uma cobrança que a gente até recebe aqui durante o programa, Jonathan, em relação específica ao Carnaval de Campos, né? Nós tivemos a construção do CEPOP, e o Carnaval de Campos não cresceu a contento. Eu lembro de uma vez que eu passei, eu até falei isso aqui em outros programas. Os carros alegóricos parecem caixa de fósforo dentro da dimensão do CEPOP. Não cresceu a contento a estrutura do Carnaval com a estrutura do CEPOP. Aí nós estamos aí com o Carnaval suspenso já há algum tempo, essa questão de Carnaval fora de época. Qual a sua proposta para essa área? Porque quando fala de Carnaval, é bom destacar, a gente não está falando só da folia em si, há toda uma indústria do Carnaval por trás, né, que acaba ali gerando muitos empregos dentro das comunidades. Fomenta a economia, né, Arnaldo? Isso é importante citar. Não é só um projeto cultural, é também um projeto econômico. A gente sabe que para o próximo ano as realidades serão bem difíceis, tá? A gente sabe disso, não estou aqui me desculpando, tá? Volto a dizer, nós temos que pensar nas prioridades.
Tá? Eu sempre falo muito sobre o estado mínimo, tá? Saúde, educação, segurança, transporte, dando condição à iniciativa privada de participar efetivamente do transporte público. A cultura dentro da escola é muito importante, tá? A cultura viabilizada pela escola. Tá? Sobre a questão do carnaval, especificamente no carnaval, talvez a gente consiga fazer uma parceria, volto a dizer, através da iniciativa privada, que alguém compre essa ideia de uma forma que venha a se render os royalties desse carnaval para essa iniciativa privada. Como já existem propostas, eu acho que é como vem sido feito os últimos eventos, né, voltados ao carnaval, inclusive na Praia do Farol, foi utilizado a parceria com o Sesc Mineiro, salvo engano aqui. Mas acho que o caminho é esse, tá, para o próximo ano. A partir do momento que a gente tiver receita, a gente volta com o carnaval. Inclusive, é bom citar que Campos tinha carnaval e não tinha CEPOP. Depois que passou a ter CEPOP, parou de ter carnaval. Então, a gente precisa, inclusive, dar oportunidade para que o CEPOP seja administrado pela iniciativa privada. Tá? Hoje, se eu não me engano, o gasto com o CEPOP está em torno de 60, 70 mil reais mês. Tá? E a gente precisa fazer com que o CEPOP dê lucro e não prejuízo para o nosso município. Jonathan, só aqui rapidinho, o Matheus Berriel, editor do segundo caderno, do Caderno de Cultura da Folha, ele está lembrando aqui que o Marcelo da Hora, presidente da Boipic, marcou uma conversa do setor de cultura popular com os candidatos a prefeito na quarta. Você recebeu o convite? Vai participar dessa conversa? Eu recebi, sim. Quem cuida da nossa agenda é o subtenente Júnior do Corpo de Bombeiros. Eu acredito que a gente está atendendo todo mundo. Acredito que eu estarei lá, sim, na quarta-feira. Jonathan, uma questão que, ainda dentro das propostas, mas até para a gente diferenciar, né, da primeira entrevista, a questão das pessoas com deficiência, né, deficiência visual, deficiência motora, intelectual. A gente teve, né, obra no centro de Campos com acessibilidade, mas que parou no meio do caminho. Temos os pisos táteis que param nos postes, nós temos as calçadas com buracos, temos locais públicos, às vezes, que não têm acessibilidade. Enfim, quais são suas propostas para essa área, especificamente para essas pessoas que são importantes para a cidade? Na verdade, a gente tem um compromisso, né, de concluir essa obra de revitalização do centro da cidade. Muitos pontos de inadequação, inúmeros pontos. Tá? Obra que deveria ser concluída e feita com maior carinho, principalmente se você observar, aumentaram as calçadas, diminuíram as vias. Se a gente tiver um incêndio hoje no centro da cidade, talvez que o Corpo de Bombeiros, com aquela escada Margiros, não consiga entrar para apagar o incêndio, né? Então, a gente destaca aqui um grande erro de projeto. Tá? A gente destaca também a má conclusão do projeto. Tá? Eu não aceito isso como cidadão, que um governante inicie o projeto e não termine dentro da sua gestão. Eu não aceito isso. Mas, enfim, são muitos rombos, são muitos projetos inacabados, são quase 80 obras inacabadas dentro do município de Campos, como o Hospital de Emergência em frente ao HGG, o Hemocentro, que está lá o buraco, lá nos fundos do Ferreira Machado. Tem também inúmeras quadras poliesportivas, temos também as vilas olímpicas, que também não foram concluídas. Nós temos praças, estive visitando agora há pouco tempo, ali nós tivemos no Santa Rosa, tivemos em várias localidades, e existem inúmeras obras, postinhos de saúde, creche sem acabar, unidades básicas, tá? Parque Aurora, Novo Jockey, Santa Rosa, Fundão. Nós temos inúmeras obras
que precisam ser inacabadas, não é só a revitalização do centro, tá? E essas obras que não foram da atual gestão, que o atual governante apenas fez uma ponte que, diga-se de passagem, caiu, né? E agora foi reconstruída através da iniciativa privada ou algo do tipo. Então, são muitos problemas que a gente vai ter que assumir a partir de 1º de janeiro. Jonathan, mas nessa questão que o Aldir falou de acessibilidade, como que vai ser tratado isso na sua gestão, de acessibilidade para pessoas com deficiência? Não só acessibilidade, mas inserção na escola também, né? Que é muito importante, tá? Os alunos autistas, né? Como você mencionou, terem uma atenção especial, né? A gente tem as parcerias também com não sei se o município hoje tem parceria com o Papai, com outras unidades, né? A gente precisa avançar muito nisso. Sobre mobilidade urbana, nós vimos há alguns anos atrás a ex-prefeita calçar, né, ou tentar fazer as calçadas da cidade. Tá? Hoje essas calçadas estão todas, praticamente grande parte delas, destruídas. Tá? A mobilidade urbana é de extrema importância, principalmente quando a gente fala de transporte público, porque os pontos de ônibus são responsáveis por inúmeras quedas, principalmente de idosos e crianças. Tá? Nós precisamos investir nos terminais rodoviários, precisamos investir nos pontos de ônibus, precisamos investir em corredor logístico, que faz parte da mobilidade urbana, precisamos investir na reurbanização da orla do Rio Paraíba, tá? Tudo dentro desse conceito de mobilidade urbana, dando condição aos cadeirantes, às pessoas que têm problema de locomoção, né? Ter uma concepção de melhorias. Isso é muito importante. Nós vimos há pouco tempo cadeirantes sem sequer conseguir embarcar em um ônibus. É inadmissível. Tá? E a gente precisa avançar muito nisso. Muito mesmo. Jonathan, com relação, assim, eu não sei se o Aldir pode tiver alguma pergunta para fazer, o Aldir pode ficar à vontade. Eu vou fazer essa aqui e a gente rola a bola para outras pautas. Com relação à nossa primeira conversa e hoje. Quando a gente conversou lá a primeira vez, no início de outubro, a campanha estava ainda começando. Nem a campanha de rádio e TV tinha começado ainda. E hoje, né, já passado aí um período, campanha na rua, o que mudou da sua percepção de Campos, de ouvindo a população? Quais são os principais problemas, as principais demandas que você achava antes e que você acha agora? A população está muito carente por um líder, por um político a qual eles possam confiar, tá? O Aldir, Arnaldo, o Cláudio. A população hoje perdeu a sua esperança, tá? Com essa má gestão da atual gestão, a população tá clamando por um libertador, por alguém que realmente venha olhar para o povo, não de cima para baixo, mas de olho no olho, de frente a frente. Sobre as reclamações, as principais reclamações são saúde, tá? Transporte público. Tá? Eles reclamam demais desse novo modelo de transporte público do município, que, diga-se de passagem, dia 1º de janeiro a gente vai promover um decreto fazendo com que as vans retornem ao centro da cidade. Iremos lutar para que a gente consiga entregar o camelódromo, tá, aos trabalhadores, porque infelizmente isso é uma outra obra que se perdura há anos e anos e anos, tá, que já poderia ter sido entregue há muito tempo. Tá? Então nós temos um compromisso também, o Arnaldo, é muito importante a gente falar sobre isso, na construção de um novo mercado municipal. Tá? É inadmissível como os feirantes do nosso mercado municipal são tratados. E aí também tem a ver com cultura, o projeto de reforma do antigo mercado municipal, que é histórico, que está ali no meio ali do camelódromo, do mercadão, né? Então a gente precisa avançar muito nisso. A nossa cidade já era para ter um novo mercado municipal. Tá? Se você olhar, por exemplo, São Paulo, o mercado municipal de São Paulo é turístico. As pessoas vão a São Paulo para
inclusive para passear e comer lá o quibe lá no mercado municipal de São Paulo. E aqui em Campos, né, tá esse desleixo com a população que vive daquilo ali, que vive do trabalho no mercado municipal. E até complementando, Jonathan, a pergunta do Arnaldo, desculpa te cortar, mas o que mudou no candidato Jonathan Paes daquela entrevista lá da pré-campanha para agora? O que mudou, a mudança é que a gente acredita cada vez mais que é possível mudar Campos dos Goitacazes. Porque nossa cidade é uma cidade esplendorosa, nossa cidade tem um povo lutador, aguerrido, que nunca desiste, que tem vontade de ver a cidade realmente progredir. Então isso mudou. Tá? Nós temos gestão e gestão se revezando no poder, o povo sendo humilhado, mas mesmo assim o povo ainda quer uma mudança, a população ainda anseia por uma transformação e acredita que num médio prazo de tempo a gente consiga trazer o mínimo de dignidade possível à nossa população. Então isso mudou. A gente pensou há algum tempo que talvez não teríamos, inclusive, a oportunidade de ser candidato. Tá? Então a gente está vendo que o povo realmente está mudando, que o povo realmente quer mudança e acredita nessa transformação. Fala-se muito em compra de votos. Eu acredito, eu estou dando um voto de confiança ao meu povo campista. Eu acredito que o povo vai escolher o candidato mais preparado, o povo vai escolher o candidato que tem melhor condição de tirar essa cidade da lama, de tirar essa cidade do buraco. Tá? E eu, como um candidato honesto, íntegro, prezo, honestidade não é favor, como dizem, né? Honestidade é dever do cidadão. O cidadão tem que ser honesto. E na política, tá? O cidadão de bem precisa estar na política para que a gente realmente tenha uma administração honesta e verdadeira. Então eu estou aqui para isso, eu quero muito ter a oportunidade de estar lá, tá? E colocar a equipe que a gente montou, tá? Em atividade na Prefeitura de Campos, porque eu sei que a gente vai e pode contribuir muito para essa cidade. Jonathan, com relação às principais demandas, né, saúde e educação, a gente tem pouco tempo, eu pedi para você ser bem sucinto, porque a gente tem uma pergunta de ouvinte ainda. Quais as principais propostas nessas áreas, que são as principais demandas, em qualquer pesquisa que se faça, as principais demandas da população? A saúde pública é administrar da forma honesta, ordeira, fazer com que o dinheiro chegue na ponta, revitalizar e reconstruir os hospitais que estão caindo, tratar, cuidar do próximo da mesma forma que gostaríamos que fôssemos tratados. Eles não sabem a realidade da saúde do município, porque eles não usam, eles não utilizam. Tá? Eu sou usuário da saúde pública, eu sei, sinto na pele o que é ter um familiar no corredor, o que é ter um pai dentro do corredor de Ferreira Machado. Tá? Então isso me dá credibilidade de falar, tá? De falar a verdade, porque eu sinto na pele os devaneios da má administração pública. Tá? E falar de saúde pública eu falo com propriedade, porque eu sinto na pele. Tá? Se você observar, os políticos, quando ficam doentes, eles procuram os melhores hospitais, Sírio-Libanês, tá? E só falam do Copadó. E a população? A população campista corre para onde? Ela não tem opção. Ou é Ferreira Machado, ou é São José, ou é HGG. Tá? Então, eu não aceito a opinião daqueles que não utilizam aquilo que eles administram. Então, essa história de hospital para pobre, para trabalhadores, tem que acabar. Se o político administra bem, ele tem que usar. Por exemplo, vamos lá, o Arnaldo Viana, prefeito, foi lá e construiu o HGG. Mas quando que ele utilizou o HGG? Quando que a família dele utilizou o HGG? Então, construiu hospital para pobre, para trabalhador? Não pode. Tá? O hospital tem que ser bem administrado. Ele está sendo mal administrado porque o político um dia não precisa dele, ele sempre não precisa, ele sempre tem para onde correr. Então, essa concepção política precisa mudar, como diz o Sergio Meneghelli,
tá? A gente precisa utilizar aquilo que a gente administra. Jonathan, um minutinho concluindo, já pegando suas considerações finais com a pergunta da Silvana Venâncio. A Silvana pergunta, por que o eleitor de Campos deve votar no Jonathan Paes? Então, nesse minuto, você tem suas considerações finais para responder a Silvana, e também perguntando sobre o debate de hoje, se você vai estar presente. Estarei presente no debate, sim. Aguardo você, cidadão campista, e os que correram do debate, espero que tenham coragem de enfrentar, né, os seus oponentes de frente a frente. Eu perdi aqui a pergunta. A pergunta... Tá me ouvindo, Jonathan? Interrompeu dele de novo. Se a gente fosse falando dessas interrupções aí, Nogueira, deve dar um minutinho para ele. Dá, pode deixar 30 segundos de crédito aí, sim. Pois não. Então vamos lá. A pergunta, Jonathan, é por que votar no Jonathan Paes? Porque eu sou honesto, porque eu tenho credibilidade, porque eu sou do povo, tá? Porque eu sou um cidadão campista que descruzou os braços. Tá? O castigo das pessoas de bem, que não se envolvem na política, é ser governado pelos maus. Eu sou um cidadão de bem que descruzou os braços, tá? Que está disposto a lutar contra toda a imoralidade política que vem se perpetuando na nossa cidade. Precisamos combater os que se revezam no poder e se utilizam da miséria do povo para se perpetuarem no poder. Eu sou Jonathan Paes, junto com o Dr. Constantino Ferreira, número 35. Estamos aqui para mudar a história da cidade. Caro Jonathan, candidato, muito obrigado pelas duas participações aqui no programa. Um bom dia, uma boa semana, boa sorte aí na sua caminhada e um abraço aí também do seu candidato a vice, né? E até a próxima oportunidade. Obrigado a todos vocês, obrigado aos ouvintes, obrigado ao Dia, Arnaldo. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Vamos que vamos. Campos acima de tudo e Deus acima de tudo. Muito bem. Aldir, muito obrigado, bom dia, um grande abraço, boa semana. Arnaldo Neto também, muito obrigado, um bom dia, boa semana, até logo mais às 18h15 com o Folha no Ar, segunda edição, hoje entrevistando na rodada de entrevista com os candidatos à Prefeitura de São Francisco, o candidato Papinha, confirmado? Exato. Papinha às 18h15, abrindo aí a sequência de São Francisco. São Francisco tem Papinha na segunda, Pedrinho Xerene na terça, o Marcelo Mansur indeferido com recurso, mas a gente vai entrevistá-lo, até porque ele está recorrendo ainda na quinta, e na sexta-feira a prefeita Francimara, candidata à reeleição. Na quarta-feira seria a Ana Santos, que teve recurso, que teve o registro indeferido, não cabe mais recurso, e nessa lacuna a gente vai encaixar o Djamil Ferreira, que com Covid não pôde participar na semana passada, candidato a prefeito de Quissamã. Ele tá melhor? Aldir que tem feito contato com o Quissamã. Tá melhor, Aldir? Na semana passada, a assessoria dele falou que ele já estava se recuperando. Que bom. E a gente estima sempre melhores ao Djamil e a todas as pessoas cometidas pela Covid-19. Tá certo. Aldir, obrigado. Bom dia também. Um grande abraço. Bom dia, até mais. Até mais tarde. Bom, são... Aí amanhã, né, Nogueira? Amanhã, desculpa, perdão aqui, fechando o programa aqui e já linkando para amanhã, dia 27, a vez do candidato Roberto Henriques, do PCdoB, a partir das 7h15 da manhã. Muito obrigado, Arnaldo. Já tudo ok para amanhã com o Roberto Henriques. E aí nós vamos na sequência até o dia 6 de novembro com todos os candidatos à prefeitura e todas as notícias referentes aí a essa entrevista, a essas entrevistas também você acompanha no portal folha1.com.br. Muito obrigado. 9h19. Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus, de volta amanhã.